Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, esse que vos fala é o pastor Neemias Fagundes. Gostaria de agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos compartilhando a palavra de Deus com vocês. Abra a Sagrada Escritura no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Reflita comigo, por favor. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Quando analisamos esse texto do profeta Oséias e todo o contexto deste livro, nós percebemos que a nação de Israel havia se distanciado de Deus. Uma nação que já não estava mais voltada para a lei do Senhor. Uma nação que estava se curvando aos deuses daquele tempo, estavam adorando e prostituindo com eles. Deus chama constantemente Israel pelo nome de Efraim, fazendo uma ligação à condição desse povo e mostrando que ele estava envolvido com hordas de salteadores, estavam vivendo num espreitamento de pecado constante. Deus estava chamando a atenção dos sacerdócios, porque os sacerdotes haviam negligenciado a sua responsabilidade. Deus havia dado a eles o compromisso, conforme Deuteronômio 18, deles de 7 em 7 anos anunciar ao povo a lei do Senhor. E isto havia sido colocado como negligência, o povo já não estava mais ouvindo a lei de Deus, eles não possuíam uma Bíblia como nós a possuímos. Porém, era dever do sacerdote anunciar ao povo a Sagrada Escritura, fazer memória daquilo que Deus havia feito, fazer memória ao povo da bondade de Deus e advertir o povo para que não se afastasse dele. É óbvio que observamos aqui claramente que com o declínio espiritual de Israel, pelo relaxamento dos sacerdócios, Deus também deixou Israel viver um momento de declínio e nesse reflexo do seu fracasso moral e espiritual, Israel começou então a querer voltar-se, mas voltar-se para Deus não por um coração quebrantado e arrependido, mas voltaram para Deus de uma maneira muito presunçosa, sem sequer reconhecer de fato a gravidade do seu delito. No versículo 2 ele diz assim: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Ora, veja que o texto, eles estão falando de depois de 2 dias nós voltamos, Deus conserta tudo e no terceiro dia já estaremos junto com ele, vivendo, recebendo. Ou seja, o povo estava subestimando seus delitos. O povo não estava dando importância. Não havia angústia pelos pecados, não havia pesar pelos erros cometidos. Como no dia de hoje. As pessoas estão tratando seus delitos como algo comum, trivial, rotineiro, e que se dobra o joelho regularmente, confessa a Deus e já se projeta o pecado para o dia seguinte. Nós observamos que o povo está sendo destruído por causa dessas coisas. O povo já não há mais conhecimento, eles estão buscando apenas sacrifício, holocausto, estão buscando cultos e mais cultos, estão buscando campanhas e mais campanhas, estão buscando jejuns e mais jejuns. Mas não há um mover, não há um quebrantamento, não há uma contrição de espírito, não há um pesar pelo pecado cometido, não há arrependimento, não há mudança de mente, não há mudança de coração. As pessoas não perdoam, as pessoas não amam, as pessoas vivem em rivalidade, as pessoas vivem em guerra, as pessoas não pensam em Deus, elas vivem um cristianismo ateu, elas são cristãos, mas vivem como se Deus não existisse. Na verdade, vivemos esse tempo e Deus está dizendo aqui: o que eu quero é misericórdia, o que eu quero é um coração que se quebrante, o que eu quero é um povo que se volte para mim. Isso é muito mais importante. E o conhecimento a meu respeito, um povo que eu conheça e um povo que me conheça. Isso que quero, mais do que toda essa liturgia e toda essa prática mecânica e fria. Deus, falando através de Paulo em Romanos 12, Paulo está dizendo ao povo: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês não me apresentem o culto emocionais, que vocês não me apresentem o culto baseado em seus privilégios, baseado em suas preferências. Não, o que eu quero é um culto racional. Eu quero um povo que se chegue a mim e que me adore como eu quero ser adorado. Um povo que me busque e como eu quero ser buscado. Porque, como diz o próprio Senhor, lá em João 4:34, que quando ele está falando a respeito, no João 4, ele está dizendo a respeito da adoração, conversando com a mulher samaritana, ele diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o conhecem. Estes são conhecidos dele.
Agora, o que quer dizer conhecer, irmão? E conhecer não é simplesmente um conhecimento teórico, mas é um conhecimento de relação. Porque quando se diz conhecer alguém, é ter relação com alguém, é ter intimidade com alguém, é ser conhecido de Deus. Lembra quando Deus diz ao profeta Jeremias, lá no ventre te conheci, ou seja, Deus conheceu ele, Deus já havia separado, Deus já havia encontrado nele algo para ser aproveitado. E é esse conhecimento que nós precisamos buscar, um conhecimento que leve Deus a estar em nós e nós em Deus. Muitas pessoas vão estar vivendo a frustração de Mateus 7:23, quando ele diz para elas, não vos conheço. Muitas pessoas dizem que conhecem a Cristo, que pregam em nome de Cristo, que cantam em nome de Cristo, que evangelizam em nome de Cristo, que fazem coisas faraônicas em nome de Cristo, mas infelizmente irão ouvir dele uma palavra dura, não te conheço. Mais importante do que você conhecer Cristo é ele te conhecer. Lamentável que a ignorância tem sido tão grande e o nosso coração com certeza se sente comovido por ver o povo se afastando de Deus. Quando eu olho para o texto do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, onde o Senhor diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Pelo amor de Deus, irmãos, precisamos chamar os pastores à sua responsabilidade. Pare, irmãos, de ficar procurando e preocupado com o crescimento vertiginoso de igreja, baseado em teoria de crescimento, baseado em estudos e teologias do crescimento. Não busque pragmatismo, não busque atalho para a igreja crescer, não deixe o mundo entrar na sua igreja para que a igreja cresça. O que eu te convido, meu irmão, é que você volte ao conhecimento da palavra ao povo, porque o povo de Deus está sendo destruído. É isso que ele está dizendo, está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E a você, pastor, a você, líder, a você, professor, a responsabilidade de anunciar a verdade. Que esta mensagem esteja no coração do pastor, que esta mensagem esteja no coração da igreja e que vocês possam quebrar esta liturgia fria, emotiva e começar a cultuar a Deus de forma racional, porque é isso que ele busca, misericórdia, e é isso que ele busca, o conhecimento dele, mais do que o holocausto. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.